Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Pode dar mais um pouquinho aqui? O microfone? Isso. Glória a Deus. Antes de eu começar, gostaria de falar sobre uma carta para Deus. Todo mundo já pegou? Pode se assentar, irmãos. Pode se assentar. Todo mundo já pegou a sua carta? Já? Ali onde o irmão Jaime fica, tem mais cartas, o Gilvan está pegando ali. Quem quiser, irmãos, não é só para você. Não seja egoísta, leva para a família, porque as bênçãos do Senhor, elas transcendem, transbordam. Então, se você já pegou para você, pegue para sua esposa. Se você já pegou para sua esposa, pegue para os seus filhos. Se já pegou para os seus filhos, pegue para os seus irmãos. E deixa Deus fazer o que Ele faz de melhor, surpreender a nós. Amém? Sentado mesmo, tá bom, irmãos? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 5. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Antes de começar também, gostaria de deixar um adendo aqui do que foi essa campanha dos 12 dias de clamor. Irmãos, como se falou de filho, como se falou de promessa a filho, como se falou do cuidado de Deus com os nossos filhos, com as promessas. Houve um momento que a palavra saiu completamente, mas caiu lá de novo sobre os nossos filhos. Nossos filhos são bênção do Senhor. Nossos filhos são promessa do Senhor. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? A palavra do Senhor diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Dê uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Que palavra maravilhosa! Eu poderia já até aí ir embora, porque essa palavra resume quase todo o amor sacrificial do nosso Senhor Jesus. Mas a oportunidade que eu tenho de explanar hoje a palavra, e eu digo para vocês que com muita alegria, o Senhor colocou no meu coração algumas coisas para compartilhar com vocês. Portanto, eu gostaria que vocês pudessem dar atenção. Se alguma coisa está atrapalhando, se o sono está atrapalhando, se o cansaço está atrapalhando, dá um chega para lá, dá uma alegria, estica os braços, estica as pernas, toma um gole de água, vamos acordar, porque o Senhor quer falar conosco nessa noite.
Amém? Todo mundo sabe que no Antigo Testamento, as justificações do pecado eram feitas através de sacrifícios. Tudo determinado conforme a lei de Moisés. Nós abrimos as nossas Bíblias lá em Deuteronômio, em Números, e nós vemos toda a lei do Senhor discorrendo sobre o povo hebreu. E todo pecado tinha um custo. Todo pecado precisava de um sacrifício. Às vezes coisas tão bobas para o nosso dia a dia, naquela época precisava de um sacrifício. E aquele que se levantava para sacrificar pelo povo também tinha que oferecer o seu sacrifício. Tinha que estar limpo. Se vocês pararem um pouquinho para perceber, imagina a quantidade de sacrifícios que eram oferecidos naquela época. Quanto derramamento de sangue para que se justificasse o pecado cometido lá no início, por Adão e por Eva. Quanto sangue derramado, quantos séculos de sacrifício. E se vocês perceberem, o Senhor não aceitava qualquer animal. Ainda tinha que ter a escolha do animal certo, do animal puro, do animal limpo, sem mancha, do animal sem manco, o animal perfeito. Olha que sacrifício. Mas nós vemos também que durante esse mesmo tempo, o pecado não diminuiu. O povo continuou pecando. O povo continuou se desviando da palavra de Deus. Vocês pensam que foi diferente naquela época? Que o pessoal tinha mais medo, mais temor? Não. A palavra diz, em diversos livros, que o povo se desviava para adorar outros deuses. Olha o tamanho do pecado. Olha o tamanho da falta de temor. Mas o amor de Deus, desde aquela época, ela vem trabalhando para que o homem se conserte com Deus. Para que o povo escolhido se conserte com Ele. Às vezes o povo se desviava porque o Deus dos filisteus providenciava alguma coisa melhor que o Deus de Israel. Às vezes o povo se desviava porque o rei achou certo, por sua esposa, por suas concubinas, adorar outros deuses, para que se satisfazesse o coração dele. Às vezes, por dominação exterior, quando o povo de Israel foi dominado por outros reis, foram obrigados a adorar outros deuses. Mas mesmo assim o amor de Deus prevaleceu. Mesmo assim o amor de Deus, sabendo que aquele povo se desviou desde o Egito, que também foi pregado por diversas vezes durante essa campanha, o povo que se desviou ao sair do Egito, Deus amou. Mas isso não diminuiu o pecado do homem. O homem continuou pecando. O homem continuou falhando. O homem continuou transgredindo. O homem continuou envergonhando a Deus. A lei era pesada. Não era leve. A lei tinha diversos predispostos que faziam do homem, se ele não tivesse reto com Deus, um homem pecador. Chegou um momento que Deus, já por não aguentar tantos sacrifícios, Ele diz que também se arrepende de ter criado o homem. Olha, Deus falar que se arrependeu de ter criado o homem. Mas mesmo assim,
Ele nos poupou a vida. Mesmo assim, pecadores, falhos, cheios da maldade humana, Deus mesmo assim nos amou. Mas o amor de Deus não é como esse que a gente imagina. Um amor de pai, um amor de mãe. O amor de Deus, a primeira coisa que precisa é fazer o homem se corrigir, se levantar, se colocar de pé. Às vezes, os nossos filhos fazem algumas coisas que nos desagradam, que desagradam às vezes até as outras pessoas. Nós temos a tendência de brigar com eles, chamar atenção, né? Mas depois nós abraçamos eles e muitas vezes até encobrimos essas falhas. Mas Deus não. Ele quer que você se coloque de pé, que você se corrija. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus Pai. O amor de Deus, o amor que é diferente do amor do homem. Porque Ele nos olha quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não vê somente uma pessoa falha. Ele não vê somente um pecador. Ele vê um projeto. Ele olha para você e fala assim, não, aquela pessoa ali, ele vai ser um grande pregador. Aquela irmã ali vai ser uma grande levita. Aquela outra irmã ali vai pregar a palavra de Deus em diversos lugares. Aquele irmão vai conseguir ir pregar em hospitais, falar do amor de Deus, falar do plano da salvação. Hoje nós vemos em diversas igrejas a pregação de uma teologia diferente. Não se fala mais da salvação, não se fala mais do conserto com Deus. É lógico que nós servimos a um Deus que pode fazer tudo, então nós procuramos Ele, porque nós sabemos que Ele pode fazer, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode mudar, Ele pode nos dar uma casa, Ele pode nos dar um carro, Ele pode, mas não se fala mais da salvação. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho falado, porque o mais importante do que você ter um carro, do que você ter uma casa, do que você ter uma vida abençoada, o mais importante é você encontrar com Ele lá no céu e viver a vida eterna com Ele lá no céu. Então hoje pregamos um evangelho, muitas vezes voltado, desculpa a expressão, mas a crente dodói, que precisa de trato, que precisa. Irmãos, vocês já foram chamados, vocês já foram limpos, vocês já foram lavados no sangue do Cordeiro. Então nós precisamos amadurecer o nosso coração, amadurecer os nossos pensamentos quanto à palavra de Deus. Nós precisamos nos colocar na posição que Cristo assim nos chamou. Está difícil em casa, irmão? Faz como o pastor falou. Nós precisamos declarar o quanto nós somos fortes ao mundo, sim. Nós precisamos mostrar para eles que nós servimos um Cristo que morreu por nós, mas que está lá nos aguardando, com as nossas moradas, com as nossas casas, com o nosso coral celestial, no qual estaremos louvando ao Senhor por toda a eternidade. Mas não passaremos por essa vida sorrindo, como a irmã contou ali. Doenças, né, irmão? Fibromialgia, eu sei como é que é, dói. Lúpus, eu sei como é que é terrível. E assim como cada um que traz consigo também uma experiência. E a palavra vem dizendo lá em Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 1, mídia,
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha aí, irmão, nós temos que passar por isso. Crente que tem medo de passar pela tribulação, meu irmão, vai te converter. Nós temos que passar, porque ela produz em nós a esperança, a fé. Se nós recebêssemos de Deus, como o pastor falou aqui, tudo assim de mão beijada, irmãos, olha aí, sabe o que ia acontecer com a gente? Ia ser como crianças que pedem aos pais uma coisa e não sabem o valor, não sabem o valor daquilo. Edclei, você trabalha com obra, né? É pesado ou não é? Machuca a mão ou não machuca? E filho sabe o preço disso? Não sabe. Quem trabalha com maquinário, quem trabalha debaixo do sol, quem trabalha de pé o dia inteiro, não sabe, o filho não sabe o preço de uma camiseta, de uma calça, de um teto. Seríamos assim com Deus? Pediríamos as coisas e Deus nos daria? E o sacrifício de Cristo, onde ficaria? Mas às vezes, nós nos comportamos que nem os hebreus. Nós olhamos para o sacrifício de Cristo e não damos valor. Nós olhamos para o sacrifício de Cristo e achamos, Deus vai nos perdoar. E não queremos passar pela tribulação. Mas ela produz a paciência. E o versículo 4. Amém? Versículo 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmão, crente que serve ao Senhor, que está balizado no Senhor, ele tem confiança, porque o Espírito Santo que habita em nós, permite que nós vivamos e passamos por isso, com a cabeça erguida, de fé em fé. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu por nós a seu tempo, pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por alguém bom ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós o quê? Pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, justificado, irmãos, seremos por ele salvos da ira de Deus. Próximo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que maravilha! E não somente isto, mas também nos gloriamos por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a paz com Deus. Está na hora de nós darmos sim um culto de ação de graças a Deus, pelas maravilhas sim que Ele fez em nossas vidas.
mas pela certeza que nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. E não há nada nessa terra, nem no mais profundo, nem no mais alto, nem entre os anjos, que possa tirar nós do amor de Deus. Nós precisamos ter essa certeza. Muitas vezes, parar de sofrer à toa, irmãos. Parar de se doer à toa, irmãos. Aquele que está lavado no sangue do Cordeiro, aquele que tem a certeza de estar lavado no sangue do Cordeiro, ele não troca Jesus por nada. Toda a palavra foi direcionada desde o começo. Eu sou apaixonado por Jesus, Baraúna. Irmãos, no dia que eu me converti, eu já contei esse testemunho aqui, mas eu vou contar para vocês de novo. Quando eu escuto aquela palavra que nós precisamos, o céu vai tomar da força, é bem por aí. Eu lembro que nesse dia o Senhor já tinha tocado no meu coração, e eu fui numa igreja muito grande lá em São Paulo. Irmãos, tinha lá, devia ter acho que umas 2.000, 3.000 pessoas, e eu esperando o pastor para fazer o apelo, né? Nem sabia o que era. Olha, vou lá, se ele me chamar, eu vou lá na frente. E acabou o culto, naquele dia, ninguém fez o apelo. Eu falei, mas deve ter sido alguma coisa, né? Aí fui numa outra igreja também, saí de lá, meio triste, fui numa segunda igreja, já aqui para o lado de Guarulhos, uma igreja grande também, e fiquei até o final do culto. Chegou o final do culto, eu esperava, agora ele vai fazer o apelo. E a paz do Senhor, e deu a bênção apostólica, falou, não fizeram o apelo de novo? Falei, já comecei a pensar, ó, Deus já não me quer lá no rebanho dele. E fui para uma terceira igreja, também grande. E nessa terceira igreja, não fizeram o apelo também. Aí começou a chover, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora para casa, esse negócio de Jesus não é para mim mesmo, ele não me quer aqui no meio dele, no meio dos crentes, eu vou embora, vou continuar a vida que eu vivia. E eu lembro que eu comecei a subir uma rua, era na Avenida Rua Cachoeira, aqui em Guarulhos. E estava indo no sentido, eu morava ali no Vila Rio. E começou a chover, eu lembro disso, e choveu forte. Aí tinha uma igreja, com a porta aberta, uma igreja pequena. E eu entrei naquela igreja, nem, sabe, a gente não entende nada, né? Quando a gente é em culto, né? A gente não entende nada da palavra, não entende nada do que está acontecendo. E o pastor lá pregando, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aceitar Jesus agora. Aí fiquei com a mão levantando assim no banco, assim, e o pastor pregando, eu levantando a mão assim, balançando as duas mãos. Aí o pastor parou a pregação, fala meu filho, o que você quer falar? Fala o que você quer falar. Eu falei, eu vim aceitar Jesus. Eita, agora, pastor, o quê? Eu falei, eu vim aceitar Jesus. Irmãos, eles fizeram uma festa naquela igreja. Mas fizeram uma festa naquela igreja. E desde aquele dia eu entendi que tem certas coisas para Deus que a gente não pode ter vergonha. A gente não pode se esconder atrás de uma cadeira. A gente não pode se esconder atrás de um perfil. Muitas vezes a gente tem que se libertar disso, quebrar essa personalidade, porque o perfil que tem que existir em nós é o perfil de Cristo. A personalidade que tem que existir em nós é a personalidade de Cristo. É a palavra boa na hora da aflição, é o abraço amigo, na hora que você está sozinho, é a oração de joelho por uma pessoa que muitas vezes a gente não conhece, é a confiança de levar a palavra de Deus, porque nós somos reconciliados com Ele, e essa é a verdadeira ação de graças. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Senhor, porque o Senhor lembrou de mim.
Graças a Deus, Senhor, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me limpou, porque o Senhor me tirou do mundo que eu vivia. Graças a Deus, Senhor. Você curado? Não sei. Você liberto? Não sei. Você, alguma coisa? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo. A história daquele ladrão que estava na cruz, o que ele conhecia de Jesus? Quem era Jesus para ele, se não somente mais um que estava sendo ali pregado? Mas ele olha e fala: Senhor, essa vida que eu vivi, esse mundo que eu vivi, me trouxe até aqui, preciso de algo novo, e algo novo é o Senhor. Algo novo é o Senhor. Então, se é isso que o Senhor tem preparado para mim, esse paraíso que o Senhor tem preparado para mim, eu quero ir, eu quero estar contigo. A palavra diz lá em Apocalipse que não haverá mais choro, não haverá mais aflição, não haverá mais dores. Não precisaremos mais correr atrás de trabalho, não precisaremos mais acordar cedo, estaremos em glória, vivendo a plenitude de Deus, o amor de Deus. Esse é um culto de ação de graças. A graça que nos alcançou, a graça que nos salvou, a graça que nos transformou, a graça que nós um dia vamos encontrar. E se vocês estiverem apaixonados por Jesus, a primeira coisa que vocês vão querer fazer quando chegar no céu é olhar face a face e falar: Senhor, eu estou aqui, ouvi muito sobre o Senhor, preguei muito sobre o Senhor, senti o Senhor, mas hoje eu vou olhar o Senhor face a face, com os meus olhos. Quem tem essa vontade? Quem tem essa vontade? É essa vontade que age no meu coração, de encontrar Jesus, e através de Jesus, viver com Ele toda a eternidade. Fique de pé. Senhor, nós entendemos como é maravilhoso servir a Ti. Nós entendemos que nós teremos que passar por tribulações, por dificuldades, por dores, mas há esperança. E essa esperança, Senhor meu Deus, é que nos faz, Senhor meu Deus, acordar todos os dias, dar o passo muitas vezes sem vontade, Senhor meu Deus, pregar muitas vezes a Sua palavra, com ferimentos, com dores, dores na alma, dores no espírito, no nosso coração. Senhor meu Deus, nós desejamos, nós almejamos, Pai, estar na Sua casa, Senhor meu Deus, estar ceando contigo, Pai amado, olhando o Senhor face a face, Senhor, contemplando as maravilhas do universo, Senhor meu Deus, o Senhor nos contando como fez, Senhor. Oh Deus poderoso, que o nosso coração se encha da esperança, Pai Santo. Oh meu Deus, que esse amor que habita em nós, que esse evangelho verdadeiro que habita em nós, Senhor meu Deus, que possa transbordar, Senhor meu Deus, assim como aconteceu lá no Calvário, Senhor, que possamos alcançar as pessoas, Pai, que nós possamos alcançar as pessoas que estão lá fora, desviadas, Senhor meu Deus, perdidas, Pai, precisando do Teu amor, desse amor que salva, que transforma, Pai.
Nós não queremos dar alimento, nós não queremos dar dinheiro, nós queremos dar aquilo que Pedro deu, Senhor meu Deus, a tua cura, Senhor, o teu Espírito, Senhor, a tua transformação, Senhor meu Deus. Nós não queremos mais ninguém andando como mendigo, Senhor meu Deus, como pedinte, mas ao contrário, Pai, que essa pessoa se coloque de pé, Pai, e ouça a tua palavra, Senhor meu Deus, a palavra que salva, Senhor meu Deus, o teu verdadeiro Evangelho, Senhor meu Deus, que é aquele que liberta, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, Senhor meu Deus. Oh Pai, não nos faça mais ouvintes somente da tua palavra, faça transbordar, Senhor, em nossos corações esse amor, Pai. Façamos, Pai Santo, de nós, Pai, alto-falante, Senhor meu Deus, megafones da sua palavra, que nós possamos pregar nas ruas, em nossas casas, em nossos trabalhos, Senhor meu Deus, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o lugar não seja somente abençoado, mas seja salvo, Senhor meu Deus, seja transformado, Senhor, onde colocarmos a planta dos nossos pés, que o inimigo bata em retirada, não porque, Senhor meu Deus, pelo medo, mas pela palavra que salva. As trevas não podem com a luz. Nós queremos ser luz, nós queremos ser a diferença, Pai. Te damos graça, Pai, te damos graça, Senhor meu Deus. Este culto, Pai, é de graça, Senhor meu Deus, de ação de graças pelo teu amor. Esse ano será um ano de conquista, Pai, de conquista, Pai. Veremos pessoas nessa igreja, Senhor meu Deus, que estão afastadas. Veremos pessoas nessa igreja, Senhor meu Deus, que antes não queriam saber da tua palavra. Veremos levitas novos aqui, Senhor meu Deus, pregadores do Evangelho, Pai. Oh Deus, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E as palmas são para o Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre.